Olá, tudo bem? Meu nome é Gesiel Rodrigues dos Santos e eu sou aluno de doutorado em Química no programa de pós-graduação em Química da Universidade Federal de São Carlos e atuo no Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais sob a orientação do professor Dr. Elson Longo. Hoje, no Estado da Arte, venho falar um pouquinho com vocês sobre o desenvolvimento de nanomateriais aplicados ao sensoriamento de gases, trazendo uma abordagem teórico-experimental. Por definição, sensores são dispositivos que mudam seu comportamento sob a ação de uma grandeza física ou química, podendo oferecer diretamente ou indiretamente um sinal que indique essa grandeza. Em junho de 2020, Roche e colaboradores propuseram uma nova abordagem para a detecção de monóxido de carbono por meio da dopagem em óxido de cério com lantânio, um elemento terra rara. Os autores mostraram que medidas de campo magnético positivo indicaram que a substituição de cério em uma estrutura cúbica do tipo fluorita por lantânio 8% em peso provoca vacância de oxigênio e leva a uma diminuição na fração de cério oxidado 3+, resultando assim em uma resposta ferromagnética mais forte à temperatura ambiente, juntamente com uma alta corrosividade. Além disso, um baixo tempo de resposta, de aproximadamente 5,5 segundos, foi observado após a exposição ao monóxido de carbono. Segundo Roche e colaboradores, essa resposta rápida se dá devido à transição quântica entre estados energéticos de espécies defeituosas constituintes do sistema. Assim, os autores mostraram que as estruturas defeituosas à base de cério são um estado da arte em termos de aplicação ao sensoriamento de gases tóxicos como o monóxido de carbono. Em outubro de 2020, Oliveira e colaboradores publicaram os resultados da síntese do molibdato de cério, correlacionando o processo de síntese com suas propriedades. O principal resultado obtido pela pesquisa, ainda de acordo com Oliveira, foi a síntese do molibdato de cério na fase tetragonal, sem a presença da fase secundária, assim gerando uma nova aplicação. Ou seja, o material conseguiu detectar níveis mínimos de gás ozônio de aproximadamente 0,07 ppm a uma temperatura de 200 graus Celsius, enquanto outros materiais como óxidos de zinco, classicamente conhecidos, nas mesmas condições de temperatura, só conseguem detectar um mínimo de 0,1 ppm. Os autores mostraram ainda que as medições elétricas para a detecção de gás ozônio revelaram uma recuperação completa do material e boa repetibilidade do processo. Além de toda abordagem experimental, pode-se ainda realizar uma abordagem teórica computacional, onde a teoria do funcional densidade tem se apresentado como uma ferramenta útil na compreensão do mecanismo e do processo dentro de um sistema químico. Nesse intuito, Santos e colaboradores propuseram em outubro de 2019 os resultados da dopagem substitucional de nanotubos de nitrito de boro com átomos de silício, obtidos por meio da simulação computacional, empregando a teoria do funcional densidade por meio do funcional híbrido B3LIP. No paper, Santos e colaboradores mostram por meio das energias de absorção e das relações transorbitais de fronteira, ohm e lumo, que a dopagem de nanotubos de nitrito de boro com átomos de silício influenciam diretamente na capacidade sensora do material para gases neurotóxicos, como por exemplo o gás sarin. Os autores demonstraram ainda que a sensibilidade do material está relacionada com a transição do orbital HOMO localizado nos átomos de nitrogênio no nanotubo puro para o átomo de silício no nanotubo dopado. Como resultado ainda, por meio da relação clássica entre o band gap das estruturas com a condutividade elétrica do material, os autores mostraram que houveram um aumento significativo de aproximadamente 33% do sensoriamento do material. Por fim, Santos e colaboradores, por meio da análise finais de orbitais ohm e lumo, mostraram que os materiais podem ser recuperados por processos físicos e químicos, uma vez
que a posição dos orbitais de fronteira estão em regiões diferentes, sendo que o orbital HOMO fixou-se na molécula de gás absorvida e o orbital LUMO fixou-se na estrutura do nanotubo. Assim, por meio da simulação computacional, Santos e colaboradores demonstraram que nanoestruturas cilíndricas de nitreto de boro do tipo hexagonal dopada com átomos de silício podem ser promissores materiais usados na detecção de gases neurotóxicos. Em fevereiro de 2020, Lobo e colaboradores propuseram pela primeira vez, por meio da aplicação da teoria do funcional densidade, com o funcional híbrido B3LIP, a possibilidade do sensoriamento de gases de efeito estufa por meio de nanotubos de óxido de zircônia, já sintetizados experimentalmente. Como resultados publicados, os autores propuseram um novo método de modelagem de nanotubos do tipo XO2. Além disso, os resultados após análise de energia de absorção, energia de ionização, afinidade eletrônica, potencial químico, dureza química e outros descritores moleculares demonstraram seletividade para o triclorofluometano frente a outros gases de efeito estufa, como por exemplo o dióxido de carbono e o metano, alcançando assim um novo estado da arte para nanoestruturas cilíndricas de óxido de zircônia. Desta forma, a teoria e o experimento podem se unir no desenvolvimento de novos materiais com a capacidade de sensoriar gases, trazendo assim grandes benefícios tecnológicos para a sociedade.